Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu querido, minha querida, estamos de volta. Seja todos e todas muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui às 22 horas, gravando, 22 horas da noite, gravando esse episódio aqui pra vocês. Um cara que tá lá do outro lado. Pra ele lá agora é de manhã, pra nós aqui à noite. Mas eu vou deixar que ele se apresente aqui. Antes de mais nada, eu quero que você que está ouvindo esse podcast aqui, você vai aprender muito sobre inovação, sobre oportunidades de como levar a tua empresa, a tua startup para um nível assim. Quem sabe levar para outro continente, né? Já já o nosso convidado que vai falar um pouquinho para vocês aí, um pouquinho sobre as oportunidades que tem de internacionalização. Mas antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento aqui mega especial para o nosso mantenedor, nosso patrocinador oficial, que é o Cicobi Crédito Capital, que é a cooperativa que acredita aqui na Ciclabs e coloca muita energia, muito entusiasmo, muito recurso para fazer essa coisa acontecer. Mas agora eu vou passar para ele aqui. Nós estamos aqui com o André. O André é um cara que está lá do outro lado, está lá na China e vai contar para nós um pouquinho como que é esse processo aí de internacionalização. Como que é daqui a pouco, quem sabe, né, André, tá abrindo uma unidade, uma filial, fazendo esse processo de internacionalização aí lá na China. André, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco e vou deixar agora que você dê as boas-vindas pro pessoal aí também. Vinícius, obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui, tentar auxiliar a sua audiência a imaginar um pouquinho o que mais é possível dentro do desafio de ser um empreendedor, né? Existem vários desafios nessa jornada, né? E pensar em internacionalização é um deles. Existe uma certa complexidade e várias coisas que é importante, né? Você saber, você experienciar. E um pouco do que eu sei eu posso hoje aqui colaborar. Mas, primeiro, uma introdução, né? Como bem falou o Vinícius, eu moro na China e meu trabalho tem relação exclusivamente com inovação e tecnologia aqui na China. Ah, Há muito tempo tem sido em relação à tecnologia em si, né? Por exemplo, eu trabalhei nos últimos 5 anos na Ericsson como diretor de criação de novas empresas dentro da empresa. Era um programa de incubação chamado Ericsson One. E a gente, na verdade, utilizava das tecnologias e do talento existente dentro da empresa para tentar criar novas startups, para que a empresa então tivesse assim uma nova forma de explorar outros mercados, né? Então, essa área não tem a ver, na verdade, não tem um pouco a ver com o Brasil, né? Mas tem a ver com tecnologia em si. E a minha atuação dentro da China tinha a ver com tomar conta do mercado, né? Das pessoas que trabalhavam dentro da Ericsson, dentro da China, que eram né, várias pessoas, só em Beijing eram 3.000. E Beijing é Pequim, onde eu vivo, né? Dá 3.000 pessoas. E também tomar conta do mercado dos talentos que existiam na empresa em toda a Ásia, né? Então, essa era a minha forma de atuação. Atualmente, o meu foco, na verdade, é na América Latina. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento do ecossistema de inovação. Faço auxílio ao governo chinês, mas também auxilio startups a observar as oportunidades que existem aqui na China. Então, existem oportunidades em vários segmentos. Por exemplo, uma startup brasileira pode ter interesse em uma premiação, pode ter interesse em investimento chinês ou uma viagem experiencial na China. Entender um pouco quais que são as novas inovações que acontecem aqui, participar de algum evento aqui, ter reunião aqui. Então, ter uma experiência real e não turística dentro do ecossistema de inovação na China. Então, essa é parte do nosso trabalho. E também auxiliar, né, a startup no dia a dia, né, com necessidades, por exemplo, de representação, em algum tipo de reunião, em algum tipo de evento. E temos trabalhado também com várias organizações. Organização, por exemplo, como universidade, só como um exemplo, a maior universidade chinesa, Tsinghua, existe desde 1911. E a parte de incubação e de transferência tecnológica, a gente tem parceria e a gente já trabalhou junto. Mas também existem várias instituições, a Apex e outras que tentam, né, estimular o empreendedor a desenvolver rápido, a acessar mercados, e isso é um pouco do meu trabalho aqui. O nome da empresa é Latam China Tech, e você pode encontrar isso tanto dentro do WeChat, que é a maioria das nossas, o nosso canal de disseminação de informação, mas também você encontra no LinkedIn e também você encontra aí pela internet sobre o que a gente faz. Basicamente é isso, né? Eu aqui desde 2008, trabalhando com várias áreas, mas em grande parte na área de inovação, né? Como sumário. Ô, André, eu quero aproveitar esse gancho que você falou que está aí desde 2008 e perguntar para você o que que despertou e como que o André chegou na China, chegou do outro lado do mundo, né? Que talvez para quem está nos ouvindo aqui, e assim, parabéns pela grande trajetória aí, e aí em grandes instituições, trazendo a pauta, né, de tecnologia, inovação e transformação, né? Trazendo essa melhoria, agregando ainda mais valores para as spin-offs aí das empresas que você atuou como diretor durante o período. Mas a pergunta que talvez muitos de quem está nos ouvindo aqui está acompanhando, por que que o André chegou na China? Como foi esse processo, André?
Antes de responder, mas claro que também respondendo, eu quero dizer que este momento atual que a gente está vivendo agora, do que a gente tem acesso à mídia social, que a gente tem né, acesso à informação de fora das mídias oficiais, a gente tem muito mais informação sobre o que é a China. Ainda aquém da realidade, vamos ser sinceros, mas a gente tem muita informação. Em 2008, quando eu estava, na verdade em 2007, quando eu estava curioso sobre morar fora do Brasil, ah, esse tipo de informação já era muito mais escasso do que é hoje em dia, né? Não existia mídia social. A mídia social que começava a existir, né? Você vê, por exemplo, o Orkut no Brasil, né? Era uma mídia social que era focada no relacionamento entre as pessoas daquela cultura, né? A Aham. gente tinha, inclusive, no Orkut uma As curiosidade, comunidades, né? vários usuários. Mas existiam vários usuários, por exemplo, que eram da Índia, né? Mas o brasileiro ficava, assim, em suas comunidades locais, com suas áreas de interesse, todos relacionados de alguma forma, à cultura brasileira. E não tanto assim, visualizando, expandindo o universo, vendo vídeos, por exemplo, que não existia nessa época esse acesso, né? Sobre a China. Então, quando eu vim, existia muito pouca informação. Eu, particularmente, tinha quase informação mínima, apenas o estereótipo sobre a China. Em 2007, eu estava buscando, assim, depois da minha faculdade, de morar no exterior. Eu já havia morado quando eu tinha 17 anos, eu fiz parte do meu ensino médio nos Estados Unidos, e para mim a experiência de você viver numa outra cultura é estimulante. E particularmente eu, que na época estava numa área completamente, aparentemente diferente do que eu trabalho hoje, né? Eu tinha finalizado a minha universidade na área de comunicação, mas desenho industrial e especificamente comunicação visual, né? Que a gente entende hoje em dia, né? Que é uma área que ainda era um pouco estava ainda surgindo, digamos, né, naquela Aham. época, Claro. em 2006 e tudo mais, ainda era discussão de regulamentação da área, coisas assim. Não, eu estudava essa área, tinha muito interesse e comecei a trabalhar, sim, com a área de audiovisual. Achei isso muito interessante. Aí eu pensei em linkar essas duas áreas, essa minha curiosidade e essa sensação de existir um estímulo criativo, né, de estar numa outra cultura, Claro. com esse interesse que estava surgente da área audiovisual, que eu estava fazendo documentário, começava a explorar vídeo e tal, achava interessante. Aí então, pensei em três países para ir. Talvez eu vá para a China. Eu não conheço muito, mas parece, né, uma opção interessante, bem distante, talvez aí então estimulante, né? Dois, a Índia. A Índia tem um mercado de cinema, de Bollywood, que é interessante também, é um país grande e poderia ter potencialmente também sido uma boa oportunidade. Então, considerei. E o Japão? O Japão, como a gente sabe, no Brasil existe esse tipo de certa influência, né, do Japão, a cultura japonesa no Brasil há muito tempo. E aí, então, com essas três opções, né, na manga, eu comecei a fazer pesquisa. E daí eu consegui uma bolsa, ah, na verdade, cortando, né, fazendo Uhum. a história longa mais simples, eu consegui uma bolsa de estudos. Essa boa bolsa de estudos era para visitar Macau, para ficar 3 meses apenas. Era 100 dias na China e Tibete, o nome do curso, através de uma instituição em Macau. Macau, como vocês devem saber, é uma região da China que se fala ainda um pouco, né, de português. Então, assim, existia esse tipo de interação com o país lusófono, e então esse tipo de bolsa era existente. Mas no final das contas, nessa época, eu, embora eu tinha conseguido essa bolsa, aparentemente era um programa de exploração muito interessante, eu não tinha dinheiro para vir para cá. Sim, não tinha dinheiro para passagem. E tentei conseguir através de parcerias, através de relacionamento e tal, mas não tinha acesso. Mas aí isso me fez focar ainda mais na China. Aí eu fiz uma pesquisa maior, com mais tempo, e descobri coisas muito mais interessantes. A China, há muito tempo, tem investido em convidar talentos do mundo todo para, na verdade, estudar na China, estudar nas melhores universidades do mundo, muitas que ficam aqui. E eu mencionei, por exemplo, a Tsinghua, que é uma universidade excelente, mas existem várias outras, assim, centenas de universidades de muita qualidade. E nesses programas, ah, estrangeiros do mundo todo são convidados, eles participam, eles têm que fazer uma aplicação, não é tão simples, mas eles participam, têm o histórico analisado, e tudo mais, e se conseguem uma bolsa de estudos, tem também não só não pagam o custo da universidade, que Aham. é um custo relativamente alto, né, da anuidade, mas também tem uma moradia e tem um tipo de um pequeno salário, Uma uma bolsa, ajuda né? de custo. Isso. Aqui no Brasil a É, gente chamaria de bolsa de estudo, né? isso, é como se fosse uma bolsa, para viver e tudo mais. E aí então vim para cá com isso, e o meu estudo era na área de cinema. Então eu estudei na Beijing Film Academy, que é uma universidade, Academia de Cinema de Pequim, que é uma universidade muito importante na área de cinema aqui, e atuei durante um certo tempo
na área de produção, né? Que foi a minha área escolhida, na área de produção de cinema. Mas como a gente é múltiplo, né? Múltiplos interesses, eu também começava a ter também envolvimento com a área de tecnologia, através de evento, através de participação de comunidades de tecnologia, e até inspirado, energizado pelas possibilidades, tentei criar empresa. Então, eu criei uma empresa, né, uma startup na época. André, me permite te cortar um pouquinho, mas assim, veja só. Claro, pode me cortar qualquer horário, por favor. Porque tem assim, quando você explica alguma coisa, você tem que explicar outra coisa e outra coisa aí vai. Claro, 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 não, mas isso é legal porque assim, vai fluindo a conversa, né? Mas que interessante você falar isso. Então você vai pra China, estuda e coisa e tal, e aí você começa a querer empreender. E como que, e eu imagino que o idioma já deve ser um fator assim que de certa forma ele traz um pouco de limitação, né? Não sei quando você aprendeu a falar o idioma, enfim, mas assim, isso eu imagino que quando você não nasce num país, você demora um tempinho até pegar a fluência do idioma. Mas na sequência você já vai para um segundo risco aí que é gigantesco e uma iniciativa fantástica que assim a gente apoia muito aqui empreendimentos que foi empreender. E ainda mais nessa área de tecnologia. Como que foi chegar nesse momento? Porque eu acho que vai conectar aqui com o tema de quem está nos ouvindo, né? Que são as oportunidades de como empreender e levar o negócio aí para a China, né? Eu acho que é uma coisa de extrema importância. Primeiro, você falou sobre a língua. Em qualquer localidade do mundo, é importante se comunicar para poder criar um negócio, né? ah, Beijing, especificamente, e outras cidades grandes da China, como Shanghai, Shenzhen, Guangzhou. Obviamente, você falando a língua, eu falo a língua, então eu consegui aprender, ainda estou no processo, porque é uma língua complexa, mas eu falo fluentemente. E mas, assim, para você se comunicar com, né, oportunidades, com, por exemplo, com governos, com potenciais parceiros, é fundamental que você fale o chinês, sim. Mas, ao mesmo tempo, essas cidades grandes que eu mencionei, elas são cidades extremamente internacionalizadas. Elas têm gente do mundo todo e se fala muito inglês também. Então, muita gente, na verdade, consegue construir carreiras e tal, através do inglês. É claro que você reduz muito as suas oportunidades, mas, assim, é muito possível. Mas, assim, você bem sabe que, na grande maioria das experiências de empreendedorismo, você não faz nada sozinho. Você faz Perfeito, com perfeito. pessoas, você faz com parceiros, você faz com tanto com parceiros né, de negócios que você vai poder fazer uma compra, uma venda, algum tipo de né, parceria mesmo, mas sim, com pessoas que constroem contigo alguma coisa. E em toda a jornada de empreendedorismo, é importante fazer com que as pessoas tenham ah, áreas de interesse, de atuação e também de conhecimento complementares, né? E a língua é uma delas. Então, assim, quando você vai montar uma empresa aqui na China, é de meio que previsível que você tente, né, não se isolar ainda mais, assim, abranger o número de oportunidades através de também de ter um parceiro chinês, que é alguém que você Perfeito. confie e que possa junto se comunicar contigo nas oportunidades do dia a dia. Mas assim, voltando ao que você disse sobre como empreender, né, nesse contexto daqui, por que que isso me motivou? É por causa do envolvimento ah, em grupos, né, na verdade, de estar envolto nessa energia de pessoas que estão construindo coisas interessantes. Eu queria fazer parte disso. Eu queria estar parte de pessoas que estão fazendo um negócio interessante, não porque estão ganhando muita grana, mas porque é interessante em si. É uma tecnologia nova, é uma área extremamente criativa. E está solucionando muitas vezes um problema real do mundo, né? Eu acho que isso quando é uma das coisas que desperta muito o interesse em empreender, é claro que a gente tem todo, e não precisamos ir para o romantismo do empreendedorismo, mas assim, é claro que quando você vai empreender, você fala assim, opa, peraí, eu quero resolver esse problema aqui, porque é um problema latente, você quer deixar uma melhoria ali, nem se for um grão de areia, mas a gente quer deixar sempre uma melhoria ali a mais para o mundo, né? Para as empresas, para a sociedade, assim como um todo. Eu acho que aí já está uma grande sacada, né, André, olhando quando a gente olha o empreendedorismo, né? Eu acho que você tem uma oportunidade através do empreendedorismo de, assim, existem várias visões sobre o assunto, né? Você falou sobre romantismo. Eu sou romântico. Eu acho que é uma área extremamente excitante em si mesmo, sabe? E porque você tem a opção de realmente ser criativo, criar soluções, como você disse, para problemas que para você ou para sua realidade é relevante e é interessante de ser resolvido, né? Especialmente resolvido de uma maneira, né, inovadora, né? Mas negócios não existem apenas em relação ao que é novo, né? Mas sim do que é necessário, né? Em cada contexto. E aqui na China, dentro da minha experiência de envolvimento com organizações, com pessoas que são empreendedoras, tanto estrangeiros quanto chineses, ah, eu percebi que ah, o ecossistema em si, né? O que que a cidade, o que que as pessoas ao seu redor oferecem, na verdade é fundamental para que o seu desenvolvimento também aconteça, né? Ah, a sua gana, a sua organização, a sua visão.
é algo importante e você deve, na verdade, valorizar isso muito. O talento do seu time é algo também de extrema importância, mas isso tudo ah, não é desconectado de uma realidade que você compartilha, né? Então, Uhum. por exemplo, um sistema de incubação como a Secret Labs, né? Eu acho que é de muita importância, porque traz pessoas juntas, mas traz conhecimento para as pessoas, né? Traz também, além disso tudo, uma rapidez na solução dos desafios do empreendedorismo. Quando você começa como empreendedor, você tem muita motivação, talvez, mas você tem muita dúvida também. E essa dúvida é assim, como que eu registro uma empresa? Como que eu tenho a questão legal, né, de através de uma contratação, qual que é a regulamentação? E assim, esses problemas muitas vezes já são resolvidos por outros grupos, por outras pessoas. Então, quando existe um sistema de, na verdade, de compartilhação, né, dessa informação, é algo de extrema importância que te ajuda com a rapidez necessária para uma startup. Porque o que uma startup é, na verdade, é uma organização tentando criar aquele produto de uma maneira rápida e também que seja escalável, né? Mas tentando se conhecer, tentando aprender com a experiência de engajamento com o potencial consumidor, o potencial usuário, né? E o que que a sua empresa é, né? E se você ficar perdendo o seu tempo entendendo como que são os mecanismos de algumas coisas que são já resolvidas, né? Isso não é uma coisa que faz você ser rápido, e é uma coisa que é fundamental numa empresa. E isso, André, que você comentou, né? Esse ecossistema que você se conecta, e aqui a gente está no ecossistema que a gente chama de Iguaçu Valley, e a Ciclabs é um desses grandes atores que participam, né? Assim como outras grandes instituições. Veja como que é interessante você falar sobre isso, né? O grande papel de uma aceleradora, de uma incubadora ou de uma pré-incubadora é acelerar esse processo, é melhorar esse processo, né? Em vez do empreendedor chegar aqui e demorar um ano para descobrir como que abre uma empresa, como faz precificação e coisa e tal, esse é o grande papel, né? E aí você, quando, como bem comentou aí, estava conectado, se conectou aí dentro do ecossistema chinês aí, também para empreender, você começou a trazer aí algumas oportunidades. E aí eu quero que você conte para nós aí o que é essa grande oportunidade que está aberta aí, quando que é, o prazo, que é uma premiação que a Ciclabs aí, uma das nossas residentes já participou no ano passado, em 2024. Quando eu assumo a Ciclabs ali, o pessoal de uma das nossas startups participou e chegou, se não me engano, a ser semifinalista dentro desse grande processo que é de premiação aí, e eu sei que tem outras oportunidades. Eu queria, André, que você contasse para nós um pouquinho qual que é essa grande oportunidade que você está trazendo aqui para as empresas da América Latina, né? E envolvendo, claro, o Brasil, e também outras possibilidades que aparecem aí no meio do ano aí. Ótimo. Isso é bem parte do meu trabalho também, né? Então, é uma coisa que eu fico feliz em mencionar. Como parte de um ecossistema, né? Qualquer ecossistema, existem atores, né? Atores que são importantes, né? Uma incubadora, uma aceleradora é um ator extremamente importante. Existem outros atores, né? Por exemplo, uma universidade é um ator que oferece não só o conhecimento, o treinamento, mas também oferece depois o talento, né? E a oportunidade de relacionamento entre pessoas que podem criar uma empresa. Existem também outros atores. Uma empresa privada numa grande corporação, é um ator. Uma startup, né, é um ator importante. Então, tem vários atores nesse ecossistema. Um que é relevante de mencionar é o governo. Isso no mundo todo. Existem várias formas como um governo pode auxiliar, né, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, da inovação e do empreendedorismo numa região. Aqui, especialmente na China, a presença do governo ainda mais forte do que em vários países, né? Na verdade, quando digo presença, de criar situações nas quais as empresas podem ser auxiliadas, né? Por exemplo, esta semana, só como comentário, existe um fórum muito importante aqui chamado Johnson Forum, e ele acontece anualmente, e assim, muita gente do mundo todo vem para participar desse evento especificamente. Esse evento é relacionado à inovação. Então, só como exemplo de um dos alguns poucos dos 200 eventos que acontecem ao mesmo tempo durante o Consul Forum, existe ah, fórum sobre, por exemplo, talento na área de inteligência artificial, sobre carbono, sobre incubação em si, fórum sobre parques tecnológicos, fóruns mundiais, fórum sobre por exemplo, patentes, fórum sobre lei na área de inovação, blockchain, ahm, desenvolvimento de talento internacional, sim, vários tipos de eventos acontecendo ao mesmo tempo. Isso é uma iniciativa do governo, né? E uma das várias iniciativas do governo que são importantes, porque congregam as pessoas para discutir, dão exposição a empresas, mas também assim dão conhecimento que as pessoas podem utilizar para então, né, mover as suas iniciativas. Dessas grandes ocasiões, digamos, que ajudam empreendedores do mundo todo, aqui na China, existem algumas que são relevantes, né? Uma chamada de Haiku.
É um prêmio que acontece anualmente para empreendedores e é um prêmio que acontece tentando atrair o mundo todo, inclusive a América Latina. Eu tenho uma parceria com o Haiku, que na verdade identifica empresas na América Latina para participarem dessa premiação. E essa premiação é diferente de um investimento. Então, um investimento, você, né, cede parte da sua empresa, né, da propriedade da sua empresa Lógico. para um investidor, né? Através de equity, né? Mas uma premiação é basicamente assim, é uma oferta feita financeira, oferta feita a você, e a única contrapartida é que você depois, isso depois de um ano pelo menos, você registre uma empresa aqui na China, porque o que o governo quer fazer é incentivar que empresas do mundo todo participem desse ecossistema. E neste ano especificamente, são 15 milhões de dólares oferecidos para startups. Então são vários tipos de verticais, e tem o prêmio principal, que são de 2 milhões de yuan, e destes são 12 prêmios. Então, assim, 12 milhões de yuan são mais ou menos 1.800.000 reais. Ah, mas também existem. Oi, Vinícius. É um prêmio significativo, né? E aqui é semelhante para o pessoal que está nos ouvindo aqui, André, para conectar com o nosso dia a dia aqui enquanto Brasil, é como se fosse um fundo perdido, né? Que a gente recebe o dinheiro, as Isso. startups recebem dinheiro e não precisam devolver isso, né? Então acho que isso é uma grande sacada. E hoje a gente tem aqui startups nossas que já captaram bons recursos em 2024, em 2023, a fundo perdido, que entram lá, submetem a Isso. proposta e estão ali em vários estágios, né? André, eu queria entender com você, com essa premiação, qual que é o estágio ideal que a startup deve aplicar? É no momento inicial, é no momento que já está faturando, é no momento de Hum, tração, é no momento que está só na operação, na ideação? Qual que é o grande momento que você fala, vai boa. ser, opa, que bacana, faz sentido ir nesse momento? Desde o início dessa competição, ela começou em 2020, né? Mais de 24 mil startups já participaram. E então dá para você entender a quantidade de, né, participações, né, nessa competição. É uma competição importante, que além da premiação, é importante dizer também, é uma organização em si. Então, além da premiação, existe uma universidade, existe um parque tecnológico, existe um fundo de investimento. Então, a competição é meio que é o momento do ano no qual se culmina as iniciativas desses grupos todos, né? Perfeito. E uma empresa participando e ganhando, ela pode também ter acesso a esse fundo, né, que você mencionou aí, mas também você pode ter acesso a essa infraestrutura, né, que é tanto escritório, serviços que ajudam a empresa a se desenvolver e, assim, auxílio legal de ah, residência e tudo mais. Mas voltando, então são várias ah, verticais possíveis, né? E, na verdade, as empresas que têm mais chance, elas vão ter uma atração maior, né? Vão ter, assim, uma área de atuação e, assim, um produto que é bem objetivamente sendo oferecido ao consumidor, né? Um serviço, né? Aquele consumidor. Entretanto, é uma competição que é aberta a todos os níveis de desenvolvimento de uma startup. Uma startup que, na verdade, está no nível estágio inicial, o requisito fundamental é que seja uma empresa que esteja legalmente estabelecida. Pode ser que seja uma empresa legalmente estabelecida, mas ainda esteja nos seus primeiros passos, né? Perfeito. Mesmo assim, mesmo assim, ela pode participar de uma competição, dessa competição. Em si, pelo processo de participação, de saber quais são as perguntas que são feitas numa competição séria, qual que é o tipo de documentação necessária e tal, já se prepara a startup para se repensar e para também enfrentar os desafios de crescer, né? Então eu digo que todo tipo de estágio é bem-vindo. Entretanto, os estágios mais avançados vão ter mais chances Ser na verdade, contemplado, né? ter uma premiação, né? Entretanto, se for uma empresa de uma área inicial, mas uma perspectiva extremamente diferente, sabe? Ou no qual, na verdade, consegue explorar um mercado que não é explorado pela maioria das startups, aí então eu acho que, mesmo sendo inicial, há oportunidades. Já existiram casos, inclusive de empresas brasileiras, que ganharam exatamente por essa perspectiva. Por exemplo, uma empresa que ganhou, Key to Enable, o que eles faziam, na verdade, era, tem, foco Brasil, mas também é um produto que, por exemplo, poderia ser necessário em vários países, né? Tentando, ah, tentando, na verdade, ajudar ao desenvolvimento educacional de pessoas com deficiência no Brasil e que não tinham a deficiência séria, que não tinham acesso a utilizar, por exemplo, teclado e tudo mais, eles criaram um teclado especialmente desenvolvido para crianças que tenham deficiência física, né? É fantástico. Em si, esse daí era uma empresa que era em estágio inicial, mas pelo foco, que tem um foco que é bem específico, de um nicho, né? Interessante no sentido de que realmente ajuda as pessoas, mas que também tem a oportunidade de ser escalável em outros países, então ele foi um dos contemplados por uma das premiações. Não, perfeito.
Assim, veja que daria pra gente gravar alguns podcasts aqui falando sobre essas premiações. Mas, André, essa premiação específica, que tá aberta agora, inclusive a gente teremos algumas startups nossas aí concorrendo novamente, algumas para aprender e imergir nesse momento, né? E aprender, né? De fato, como você comentou, mas umas estão indo lá para disputar mesmo a premiação, porque já estão com boa maturidade. André, até quando pode acontecer as inscrições, né? Que eu acho que isso é uma grande informação importante para a gente deixar para o Claro. pessoal aqui em caixa alta, né? Para que eles possam saber e se organizar. Ah, a premiação é aberta o ano todo e fica aberta durante alguns meses. Neste ano, a prazo final é no dia 31 de março desse ano, né? E eu incentivo as startups, na verdade, a enviar até o final do dia 30 de março. Por quê? Por causa de questão de fuso horário. Ah, e também existe algum tipo de, né, detalhe final que as startups podem ter algum tipo de problema, então tem esse tempo para eu e meu time de auxiliar para que as startups consigam finalizar a inscrição, né? Ah, do Brasil, atualmente, através da minha empresa, cerca de 60 e poucas startups estão participando dessa competição já. Que E maravilha. incentivo que vocês participem também. Existem startups muito interessantes. E, como eu disse, participar da premiação em si, esse processo de premiação, faz com que você não pense em áreas importantes, como se comunicar, de informações importantes sobre a sua empresa. Então, em si, o processo é muito, muito vantajoso para a sua startup, mesmo que não haja uma premiação. É claro que você está interessado numa premiação, então eu vou falar dela. Premiação, estou lendo aqui. Existem 12 ah, prêmios de 2 milhões. Então, tudo que eu estou falando aqui em milhões não são reais, né? São yuan, que é a língua que A é moeda a oficial. moeda daqui, né? Então, existem o segundo prêmio de 36, são 36 prêmios de 1 milhão, 68 prêmios de 500 mil e 84 prêmios de 200 mil. São vários prêmios, total cerca de 15 milhões de dólares. Ah, quando você está numa estratégia de fazer fundraising, você está querendo ter, né, um auxílio financeiro para que você desenvolva, você contrate, para que você utilize a sua startup, você pode fazer a acoplação entre esta competição e outras competições ao redor do mundo. Não precisa ser exatamente apenas esta a sua única forma de ter investimento. Você pode ganhar parte desse prêmio e também participar de outras competições. Então, eu estou aqui na China com várias competições nas quais um brasileiro pode participar. Existe essa competição que é anual. Existe essa da cidade de Beijing. Existe uma do distrito de Chaoyang, também que é importante, chamada ITEC. Existe mais uma importante em Macau. Macau, como disse, é uma região que tenta incentivar o desenvolvimento de parcerias e de empreendimentos de países lusófonos. Então, existem vários tipos de competição que você pode participar ao mesmo tempo. Esta, incentivo que você participe, são poucos dias até o final, né, desse prazo, mas o processo em si é simples. Tanto é simples que a gente compartilhou com vocês, né, Vinícius? A gente tem um guia que faz passo a passo para que você saiba qual que é o link, saiba qual que é a opção que você escolhe. Existe a opção doméstica, existe a opção que é de empresas estrangeiras e tudo mais, assim, passo a passo, para facilitar ainda mais o processo. Pessoas que já estão prontas, digo prontas assim, estão participando de competição, estão fazendo pitching e tudo mais para conseguir investimento, já tem material robusto criado, normalmente conseguem finalizar essa inscrição nesta competição em só 5 minutos com o guia que a gente tem disponível. Então, é algo que vale a pena tentar, sabe? Existe esse guia, existe uma oportunidade, né, de participação nessa competição, e isso também consegue que seja meio que um possibilitador para você de outros tipos de competição e outros tipos de oportunidade. Por quê? Participando dessa competição de empreendedorismo, você vai ter a sua startup, né, visualizada e potencialmente pode existir a intenção de algum tipo de investidor de entrar em contato contigo. Então, em si, pela participação, além da competição, existe oportunidade também de André, investimento. então veja só, né, André, a gente estava conversando aqui e você trouxe essa importância de submeter as startups para participarem dessa competição, né? E eu queria, André, que você também complementasse aí para nós quais são outras oportunidades e janelas de tempo, né? Geralmente você pode, e aí talvez possa acontecer isso, né? Falar, olha, geralmente final do ano tem um edital assim que é aberto, uma chamada, né, um programa. No início de cada ano, enfim, se você já tiver alguma coisa mapeada assim também, e você quiser compartilhar aqui conosco, será muito rico, né? E aproveitar para falar, pessoal, quem quiser saber mais, quem quiser receber esse link, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, pode mandar mensagem no Instagram da Ciclabs. A gente faz aí, faremos um esforço no final de semana para ajudar todas as startups que querem submeter ainda os seus projetos, né?
Ótimo. Fico feliz de ter várias startups do lado de vocês participando. Existem, né, competições que são interessantes, como eu mencionei. Ah, esta competição de empreendedorismo, que é a maior, né, é a que oferece mais auxílio financeiro, ela começa no começo do ano e cada ano meio que muda um pouquinho a data, né? Mas é basicamente assim até abril, até março. Nesse ano é o final de março, né? E mas existem outras competições. Existe uma competição em agosto, que é importante também, eu acho que é relevante, mas assim, o processo é sempre muito similar, sabe? É o processo totalmente online, a inscrição é feita em inglês, através de um link oficial da plataforma, e aí então dividido em várias fases, né? Essa fase inicial agora da competição de empreendedorismo, ela finaliza agora no dia 31 de março, ou então, como eu sugiro, 30 de março para vocês, no final da noite. Ah, mas, assim, esse é apenas o início, né? Depois disso, existem outras partes que são também, outros momentos que são também importantes, né? Então, assim, primeiro, foi no final de... Foi em novembro até agora, em março, está aberta as inscrições, né? Depois, tem agora em abril, começa, tipo, a análise, né? Então, tem um time grande que faz análise de todas as startups, por isso que é importante que seja feito em inglês, né? E é um time internacional, com gente que é ligada a várias áreas, né? E essa análise começa em abril, e daí começa a sair resultado preliminar em maio já. E em junho tem a semifinal, e daí a final é em julho. Ok. Quando existe a premiação, você pode vencer aí em julho, nessa premiação. Aí, se você quiser, na verdade, vir pessoalmente à China, em agosto vai ser quando se culmina isso tudo e tem um evento aqui, um evento bem grande também, que a premiação é oferecida. É uma opção que também é oferecida aos participantes de vir até aqui para receber a premiação em pessoa. E também não só receber em pessoa, mas participar de um evento bem grande que tem ah, startups sendo exibidas, tem roadshows, tem matchmaking, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então é bem interessante. Até um momento propício para aproveitar e conhecer o ecossistema, né? Para conhecer E isso é. todo esse É, ecossistema aí que eu imagino que deve ser, assim, fantástico. Eu quero aproveitar. Não conheço a China ainda, conheço alguns outros ecossistemas aí ao redor do mundo, Barcelona, por exemplo. Mas a China, assim, ainda não conheço o ecossistema de vocês aí. Quem sabe a gente tendo uma startup nossa aí, vencedora no prêmio, a gente não vai acompanhá-las aí para conhecer como exatamente, deve ser. faz isso. Com Faz certeza. isso, vem para cá. A China vai ser ainda mais relevante na área de tecnologia e de inovação no mundo na próxima década. Então, se você é uma pessoa que vê o futuro, que vê oportunidades e tal, você não pode desconsiderar a China. Essa competição ela existe não só para atrair empresas para vir para cá, mas também para estimular os talentos do mundo todo para, na verdade, se conectarem com esse ecossistema que é já produtor de várias inovações que a gente conhece, né? A mais recente que vocês ouviram falar no Brasil é DeepSeek, né? Que é uma startup, na verdade, que começou há bem pouco tempo, já fez um abalo no mercado muito Mundial, grande, né? né? Mas existem várias outras startups que são importantes, que você vai conhecer, ou que você já conhece, e talvez não saiba que é chinesa. Então, muitas dessas startups, elas vêm daqui, da cidade de Beijing. Então, assim, é interessante vocês participarem da competição, potencialmente virem até aqui, né? Conhecerem, na verdade, se conectarem com esse ecossistema que vai ser mais e mais relevante para o mundo. Não, perfeito. André, assim, fico muito grato desse nosso bate-papo aqui. Essa nossa conversa aqui foi muito enriquecedora da minha parte, que aprendi muito com você e tenho certeza, assim, a gente já vem conversando aí há algumas semanas. Desde, na verdade, do ano passado, a gente já trocou alguns e-mails para falar um pouco sobre e apresentar um pouquinho o que que era a Ciclabs para vocês. E fico muito feliz de a gente estar aproximando esse relacionamento, estreitando ainda mais, né? Esse ano ainda a gente vai ter um número reduzido de startups, mas quem sabe o ano que vem, a gente, quando você vir aqui em uma das suas viagens aí para o Brasil, você vem aqui conhecer o nosso ecossistema. Hoje a gente tem tirando a capital do estado, que é Curitiba, a gente é a região que tem o maior número de startup por habitante, tá? Então, quando a gente olha assim, e a gente tem vários outros ambientes aqui, ecossistemas, que vale a pena aí a gente começar a fazer e estreitar essa parceria aí enquanto acelerador, colocar para frente, né? Colocar, acelerar, pisar o pé mesmo no acelerador, para colocar aí novas soluções, novas possibilidades no rol do mundo, assim. André, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar aqui contigo um pouquinho, tá agora registrado no nosso podcast aqui, esse grande momento, né? E quero também deixar um minuto final aí, uns minutos finais aí, para você também recapitular as datas para o pessoal, enfim, tem uns minutos livres aí para você poder fazer também o seu jabá também. Primeiro, Vinícius, obrigado pela conversa aqui. Foi um prazer falar contigo, mas também, ao mesmo tempo, falar com todos que estão aqui ouvindo, né? Eu acho que
eu fico feliz em poder compartilhar oportunidades na China, porque eu vim para cá, na verdade, fazendo pesquisa e vendo uma oportunidade, e com o tempo percebi que várias dessas oportunidades não eram de conhecimento do brasileiro. E aí na área de startups existem também várias oportunidades que, que ainda estão na mesma situação, né? Que o Brasil precisa se aproveitar mais e mais. O relacionamento entre Brasil e China tem sido muito, né, na área de minério, na área da agricultura, de pecuária, que são mercados de extrema importância para o país, mas não são os únicos mercados, não são os mercados do futuro. Então, o Brasil precisa se relacionar com a China no dia a dia, além dos acordos entre governos, sabe? Entre pessoas, entre empresas, entre startups, entre instituições. Isso é fundamental. Então, eu fico feliz de ser um dos elos que auxilia para que isso aconteça com várias regiões do Brasil, com vários grupos do Brasil, para que se perceba que existe oportunidade de parceria com instituições e organizações chinesas, existem premiações que já estão disponíveis para o brasileiro. Existem, na verdade, oportunidades de exploração do mercado local. Existe oportunidade, na verdade, de empresas chinesas que querem ir até o mercado brasileiro. Então, existem várias oportunidades entre os dois países que ainda precisam ser exploradas por todos nós brasileiros, que não somos ainda, né, não somos parte desse status quo de relacionamento bilateral entre Brasil e China, né? Ah, voltando à competição, é uma competição importante. Fico feliz que todos vocês aqui tentem, pelo menos deem uma olhada na inscrição, vejam como funciona e tal. Isso já auxilia bastante na sua experiência em si. Mas participem, né? Até o dia 30 deste mês, a inscrição é simples e você vai receber um e-mail tanto do nosso time também quanto do time da competição para que seja seguido cada passo e tudo mais durante esse processo, depois da sua inscrição. Então participe, é uma coisa que vai auxiliar você a desenvolver a sua startup, mas também é uma coisa que pode te abrir as portas para outras oportunidades. Isso sendo dito, eu digo também que oportunidade de investimento para startups brasileiras, você também pode dialogar comigo, com a minha empresa, né? Existem várias oportunidades, existem fundos com interesse no Brasil, com interesse em conhecer as startups em vários segmentos, de fazer vários tipos de investimento, tanto investimento anjo quanto série A e tudo mais. Então, é importante que você não se exponha o seu produto, exponha o seu serviço ao mundo e tente a participar de uma competição assim, ou de outras competições, porque também isso abre portas para outras oportunidades no futuro, para que você consiga desenvolver a sua startup. E estou aqui, do outro lado do mundo, feliz em colaborar com o Brasil, colaborar com vocês aí no Paraná e colaborar com muita gente que na verdade, vê que o futuro pode ser criado através também de iniciativas da sociedade civil e também através de empresas, né? Então, entre em contato comigo, entre em contato com o Vinícius, recebam bem esse auxílio feito, né, pela incubadora que, né, oferece a você vários tipos de incentivo para que a sua empresa se desenvolva. E, no final das contas, isso é desenvolver um pouco, né, da economia do Brasil. Então, em si, o nosso trabalho também é um trabalho que é meio que uma paradiplomacia, que auxilia que o relacionamento entre os dois países aconteça, mas também que o Brasil se desenvolva tanto quanto, né, sociedade, né, o desenvolvimento intelectual, de técnicas, de conhecimento do brasileiro, mas também da economia. Perfeito, perfeito. André, mais uma vez, muito obrigado. Você está, assim, coberto de razão. E eu quero fechar esse nosso episódio aqui dizendo, de fato, a inovação acontece tomando cafezinho e convencendo os CPFs, convencendo as pessoas da importância sobre trazer essas ações, né? Trazer esses novos projetos. E assim, André, muito obrigado por ter se disponibilizado para estar aqui conosco. E até a próxima. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.